Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira. Quarta-feira aí muito movimentada no nosso Gigante da Colina. Quarta-feira já, inclusive muito provavelmente, no momento que esse vídeo já está disponível no YouTube a vocês, de bastidores na Vasco TV. Bastidores que com toda certeza será de arrepiar. Que é claro, foi uma classificação importante, muito conturbada contra a equipe do Atlético Goianiense, porém importante. A gente vai falar neste Boa Noite Gigante sobre muitas informações também que aconteceram nestas últimas horas. Hoje foi dia de representação do elenco no CT Moacir Barbosa, hoje foi dia também de homenagem ao lateral direito Paulo Henrique no próprio CT, tem movimentações envolvendo também o retorno de um zagueiro já nesse próximo sábado do clássico contra a equipe do Fluminense. Então assim, um vídeo muito importante, um vídeo muito legal para você acompanhar aqui nessa noite de quarta. Porém, é claro, antes de começar aqui, como a gente sempre faz no canal, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com vocês, contamos muito com a sua presença, o seu like, o seu joinha, que é de suma importância para fazer com que cada vez mais torcedores vascaínos possam ter acesso ao nosso canal. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, né? Esse último vídeo de fato de quarta-feira. Falando primeiramente sobre a situação envolvendo reforços, né? O ponto reforço vem sendo um ponto muito discutido no meio da torcida vascaína, muito comentado, né? Inclusive um ponto de muitas críticas. Por que eu tô falando sobre isso? Porque hoje o torcedor vascaíno, depois desses desempenhos ruins do Vasco da Gama, creio eu que tenho a convicção de que o Vasco é uma equipe que precisa ter novos atletas. O Vasco é um clube em si que precisa trazer reforços, precisa contratar. Esse elenco do Vasco é um elenco limitado, é um elenco frágil tecnicamente e precisa trazer urgentemente reforços. E por que eu quero começar esse Boa Noite Gigante falando sobre a situação envolvendo reforços, se o Vasco não tem nenhum reforço a caminho até o momento? Porque além de falar com vocês sobre a carência desse elenco cruzmaltino, temos que também criticar a atual diretoria por perder oportunidades. E para mim esse é o grande nome, talvez, deste Boa Noite Gigante. A perda de oportunidade. O Vasco hoje é uma equipe que nitidamente você olha para dentro do elenco e vê setores com uma urgência. Eu não falo nenhuma necessidade, tá? Eu falo uma urgência de contratar. Quais são esses setores? Hoje a posição de goleiro está muito bem servida com o Kehler e Léo Jardim. Hoje a posição das laterais estão bem servidas, tanto na esquerda com o Piton e Vitor Luiz, o Leandrinho ainda, né, como esse terceiro, segundo jogador. E na direita com o Paulo Henrique e o Puma, ainda tem o Paulinho, que é uma das maiores promessas da base cruzmaltina no Sub-20, que muito provavelmente ano que vem será o ano dele no profissional. Temos ali acredito que depois de tantos anos, né, camisas 10 no nosso grupo, muito bem servidos. A gente tem o Paê, a gente tem o Coutinho, a gente tem o Estrela ainda, que é um cria da base, que teve que passar por um processo cirúrgico, mas é um baita de jogador. A gente tem jogadores nitidamente em posições que o Vasco da Gama está garantido. Mas também, nitidamente dentro do grupo, tem posições que são frágeis. Tem posições que necessitam de reforços. Quais são elas? Posição de ponta. O Vasco precisa de ponta. A gente comentou com vocês no Fala Gigante de hoje, no vídeo da parte da tarde, que ontem o Matheus Carvalho estava atuando como um ponta. Na fase de criação, o Carvalho abria pela ponta esquerda e o Paê fazia esse homem do meio de campo. O Matheus Carvalho ontem atuou como um ponta esquerda. Ontem entrou vários atletas e o ponta reforço do Vasco, que foi o Emerson Rodrigues, entrou aos 43 da segunda etapa. O GB, que é um atacante de origem na base, entra com ponta, porque talvez para o Paiva ele entende que nem o David, nem o Emerson Rodrigues são atletas para conseguir fazer essa função. Então, nitidamente, meu amigo torcedor vascaíno, nitidamente o Vasco precisa contratar ponta,
O Vasco precisa contratar um reserva, talvez, a minha opinião, para o Verratti. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é oportunidades que eu introduzo dessa forma. Qual é a correlação? Porque, ao meu ver, o Vasco perdeu duas grandes oportunidades. Duas grandes oportunidades. A primeira, o Thales Magno. Fechou com o Corinthians, desembarcou hoje no Rio de Janeiro, o Thales, para assinar um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem com o Corinthians. Um contrato de empréstimo que vale 8 milhões e meio de reais. Esse é o valor que o Corinthians terá que pagar ao New York City lá no meio do ano que vem, caso não queira comprar o jogador. 8 milhões e meio pelo empréstimo. E caso queira comprar, no caso o Thales, o Corinthians terá que desembolsar um valor de 78 milhões de reais. É um valor muito grande, de fato, não tenho dúvida. Mas talvez não valeria a pena pagar 8 milhões e meio de reais pelo Thales lá no meio do ano que vem. Empurra. Thales vem, joga esse segundo semestre, fica para o primeiro semestre de 2025. E no meio do ano, talvez o Vasco mais estruturado, talvez o Vasco até com um novo investidor, que essa é a expectativa, tenha grana para pagar os 8 milhões e meio de reais ao New York City pelo Thales. Perda de oportunidade. Com Carvalho atuando como titular na ponta esquerda, o Matheus Cocão. Você acha que o Thales não tinha espaço nesse grupo? Meu amigo torcedor, eu não tenho dúvida que teria. Uma perda de oportunidade. E a outra, para mim, é o Daverson. O Daverson hoje foi apresentado pelo Atlético Mineiro. Um jogador que tinha problemas há muito tempo. Há muito tempo estava tendo problemas com o Cuiabá. Era nítido uma saída. Um atleta que nessa temporada, com a camisa do Cuiabá, ele tem sim números impressionantes. São 10 gols marcados e 7 assistências em 22 partidas. E um jogador que hoje se emocionou ao chegar no Atlético, que ele estava não sendo utilizado no Cuiabá por conta de problemas internos. E um atleta que o Atlético Mineiro pagou apenas 4 milhões e meio de reais. 4 milhões e meio de reais. Aí a pergunta que eu te faço é: o Vasco hoje tem reserva para o Verratti? Tem reserva para o Verratti? Você acha que o GB é um reserva à altura para o Pablo Verratti? Você acha que um GB é um jogador tão polivalente quanto é um Daverson? Que pode atuar como atacante, mas também pode atuar como jogador de beirada? Sabe recompor? Então, volto a repetir. É a falta de oportunidade no mercado. Nem tudo, meu amigo torcedor, é grana. O Vasco está com grana hoje? Não, não tá. O Vasco hoje é uma equipe, sim, que não tem dinheiro. É um clube quebrado financeiramente por conta da 777. Mas olha as oportunidades aí. 8 milhões e meio no Thales. 8 milhões e meio no Thales. Pagando só no ano que vem, no meio do ano que vem. Se quisesse comprar, aí tudo bem, o valor seria maior. 4 milhões e meio pelo Daverson. O Vasco pagou 10 no Gumora. 18 no Clayton. 4 milhões e meio no Daverson. Com o salário que eu fui pesquisar, de algo em torno de 500 mil reais no Cuiabá. O Rossi no Vasco recebe 400. O Serginho no Vasco recebe 500. Então assim, 777 estragou o Vasco. Eu não quero entrar nesse âmbito, não estou falando sobre isso. Mas também as faltas de entendimento, de oportunidades que surgiram, é também muito complicado nessa atual gestão do Vasco da Gama. Deixa clara a sua opinião nos comentários, se você também concorda com isso. E para continuar aqui com o vídeo, meu amigo torcedor, hoje foi dia de representação no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama já se prepara para o jogo que vai acontecer nesse próximo sábado contra a equipe do Fluminense dentro do estádio Newton Santos. O Vasco que ontem passou pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil e colocou no seu bolso mais 4 milhões e meio de reais, um dinheiro muito importante para o Cruz Maltino. Com essa grana de 4 milhões e meio de reais embolsado por ter passado para as quartas, o Vasco chega aí a um total de 3 milhões e 300 mil reais apenas em premiação na Copa do Brasil de 2024. Passando, caso o Vasco consiga para as semifinais da Copa, o Vasco colocará mais 9 milhões e meio de reais nos cofres. A Copa do Brasil é uma competição que paga muito alto para o vencedor. Então é muito importante até para o próprio Vasco da Gama chegar às semifinais, não apenas pelo âmbito competitivo, mas pelo âmbito financeiro. Então o Vasco, é claro, se prepara sim para tentar chegar o mais longe possível que conseguir nessa competição. Hoje, no CT Moacir Barbosa, após se representar
depois da partida tivemos aí uma homenagem ao lateral direito Paulo Henrique, o Pedrinho, entregou para o lateral direito uma camisa com o número 50 e o nome dele, em homenagem aí à marca de 50 jogos do PH com a camisa Cruz Maltina. Hoje, sem dúvida nenhuma, né, dos principais jogadores desse elenco Cruz Maltino, um ponto aí diferente nesse setor defensivo e ofensivo do Vasco da Gama, uma peça de recomposição muito importante e uma peça que vem ajudando muito até o sistema defensivo do Vasco. Ontem, talvez, os números do Maicon, que realmente são números impressionantes, tenham sido tão bons, porque hoje ele tem ao lado dele um bom lateral direito, que é o Paulo Henrique. E falando inclusive nos números do Maicon, os números realmente foram surpreendentes. O Maicon, né, contra o Atlético Goianiense ontem, teve uma média de 84% de acerto no passe, 9 cortes, 1 chute travado, 2 desarmes, 1 drible apenas sofrido. De 14 bolas longas que tentou, acertou 10. De 4 duelos pelo chão, ele ganhou 3. E de 4 duelos pelo alto, ele ganhou 6. Então, números muito bons. Jogador que hoje credencia a sua vaga cativa como titular nesse sistema defensivo do Vasco da Gama. E falando, inclusive, em sistema defensivo, o Vasco se representou hoje, como a gente falou aí a vocês. E um Vasco que, para esse jogo desse próximo sábado contra a equipe do Fluminense, pode ter mudanças importantes, tá? Nesse atual elenco. Qual é a principal mudança que pode vir a acontecer? A saída do Léo, muito provavelmente a saída do Léo e não do Maicon, para a entrada do João Vitor. João Vitor, zagueiro que infelizmente teve uma lesão que o afastou dos gramados por quase um mês. De acordo com informações da Emanuele Ribeiro, jornalista do GE, ele está já recuperado dessa lesão e deve voltar ao Vasco da Gama já nesse jogo do próximo sábado contra a equipe do Fluminense. O João Vitor hoje está em fase final de transição, já foi entregue ontem para voltar a treinar junto ao grupo. Então, no treino que aconteceu hoje, o João Vitor treinou normalmente. Havia até internamente dentro do Vasco a expectativa de João Vitor chegar a ser relacionado para esse jogo de ontem contra o Atlético, mas foi-se decidido que na melhor opção seria segurar o João Vitor para o jogo desse próximo sábado. Então ele já trabalha com bola no campo, deve sim voltar a ser opção para o técnico Rafael Paiva. Como ele está muito tempo fora, a gente está falando de um jogo contra o Fluminense, que vem de bons jogos, num campo corrido como é do estádio Newton Santos, por ser uma grama artificial, um gramado sintético. Talvez o Rafael Paiva opte por segurar um pouquinho ele, ao invés de já colocar como titular. Mas talvez tenha sim a oportunidade de ele entrar ali no segundo tempo, ganhar um pouquinho de minutagem, de ritmo de jogo, para ser aí uma peça importante desse elenco do Vasco. Certo é, o Vasco vai para um jogo importante, Rafael Paiva vai para um jogo tenso, um jogo que, é claro, ou vai credenciá-lo a um recomeço no Vasco da Gama após um período conturbado, sem vitórias, 4 jogos sem vencer, ou é um jogo que vai credenciar também, mas o Paiva como um momento negativo e colocar uma pulga, tanto atrás da orelha da torcida, quanto atrás da orelha da diretoria, sobre se vale a pena permanecer com o Paiva no comando técnico dessa equipe. Se olharmos para o aproveitamento, não é tão ruim assim. São 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 58% de aproveitamento, sexto time que mais somou pontos no Campeonato Brasileiro nesse período. Clube que vai às quartas de final depois de 9 anos longe, mas fica-se sim essa dúvida se Paiva tem as credenciais necessárias para comandar o Vasco nesse ano de 2024. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo, agora desta quarta-feira. Já já estaremos de volta com a Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.